quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso
boa noite. Nós começamos já esse culto de hoje com essa música que você terminou de ouvir, que fala da necessidade que nós temos de estar em comunhão com o nosso Deus, com a necessidade que nós temos de ouvir a voz dele, de saber a vontade dele, porque nós sabemos que é o melhor para as nossas vidas. Então a gente sempre está nessa busca. Senhor, eu preciso de ti, preciso ouvir a tua voz, preciso fazer a tua vontade. E principalmente naqueles momentos da vida que a gente está com alguma dificuldade, que a gente está com alguma dúvida, e aí chega a ansiedade, o medo, aquela preocupação dia e noite, e nós realmente precisamos de uma resposta do nosso Deus. Nesses momentos é que vem sempre isso à nossa mente: Senhor, eu preciso de ti. E aí eu quero ler com você um texto bíblico também que vai dar continuidade a esse pensamento e você já vai entender. Vamos ler juntos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E aí, que alegria que a gente sente quando a gente lê: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nos livra de todas. E aí ele vem e inspira um compositor para fazer a música que nós vamos cantar agora, que fala assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado, nenhuma preocupação, pois somente um, seria muito para ti. E realmente é isso mesmo. Qualquer preocupação, por menor que ela seja, é muito para a gente. Nós ficamos ansiosos, preocupados, e aí Deus diz para a gente: é meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é só descansar. Então vamos cantar agora tendo essa certeza de que Deus está trabalhando por nós, indo à nossa frente e resolvendo as nossas questões. E já aproveita esse momento para agradecer a Ele por isso, porque nós sabemos que o que Ele fizer, com certeza, é o melhor para nós. Vamos então cantar. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu,
Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. Já estamos terminando mais um trimestre. O inverno foi embora, chegou a primavera, já com bastante calor. Louvado seja o nome do nosso Deus, que através da sua criação sempre nos ensina a viver os ciclos da nossa história. No culto de hoje, nesse encontro da semana, nesse culto doméstico, vocês já tiveram a oportunidade de ver a Rose e cantaram duas músicas lindas, dois louvores lindos, né? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Que coisa boa saber que muita gente boa faz umas letras gostosas de cantar, uma expressão de dependência de Deus. E nesta noite vamos falar sobre a importância de confiarmos no Senhor, sabendo que eu e você não viveremos se Deus não permitir, que as bênçãos chegarão até nós no tempo e na hora que Deus enviar, que diante da nossa liberdade de escolha, de decisões, se formos obedientes ao Senhor, sabermos que distante de Deus a gente não vive ou não vale a pena viver, nós vamos sempre tomar decisões pautadas na palavra do Senhor. E aquele outro, né? Não tenha sobre ti, o Logos cantava, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Como se fosse Deus falando para mim e para você. Por que o trabalho é de Deus e somente dele? Porque aquilo que ele pode fazer, só ele pode fazer. Eu e você não podemos. E aí, baseado no Salmo 34, quando ele fala que nós devemos descansar no Senhor. Mas como é difícil descansarmos em Deus quando a gente acha que a gente pode fazer tudo. É interessante pensar que quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, as tentações que eles tinham não tem nada a ver com a nossa. Adão não teria a tentação de adultério porque só existia Eva, né? Não existia outra mulher. Ou fazer qualquer coisa, vou roubar alguma coisa. Eles tinham tudo. Não havia escassez no Jardim do Éden. Mas só qual foi o pecado de Adão e Eva? E aí Adão, como cabeça do lar, como sendo criado primeiramente para cuidar de todas as coisas, ele quis viver distante de Deus. Ele quis viver naquilo que nós chamamos de autonomia. E aí por isso desobedeceu o Senhor. Ele achou que poderia ser Deus. Ele achou que teria condições de administrar o conhecimento sobre o bem e o mal. E nós não temos. Por causa disso, muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas. Então o trabalho de Deus é só dele. O trabalho de Cristo na terra era só dele. E ele o cumpriu. Nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, precisamos continuar vivendo como Cristo viveu, como o povo de Deus viveu na dependência do Pai. Ontem eu estava vendo, hoje é terça-feira de manhã que eu estou gravando, ontem à tarde, né, na minha folga, eu estava vendo um filme que eu já tinha visto, revendo. Talvez você já tenha visto, o nome dele é O Segredo, Ouse Sonhar. Os protagonistas não são muito conhecidos. É aquele filmezinho de água com açúcar que a gente fala, que tem um lado romântico e tem um outro lado de superação. Tem na Netflix, você encontra também nas redes sociais aí. E basicamente a história era de uma viúva que tinha 3 filhos, morava numa cidade dos Estados Unidos, veio um furacão, destruiu parte da sua casa. Entra um homem na história que estava dentro de um trabalho de uma missão para abençoar essa família. E ali você começa a ver as dores. E é um filme que fala sobre resiliência, sabe? Fala sobre fé,
sabe? Fala sobre vários temas do dia a dia da nossa vida. Mas a base do roteiro, a sinopse do filme é baseado numa tese de que todo o universo ele está conectado, e está conectado. Mas ele trabalha um pouco sobre o pensamento positivo, sobre a lei da atração, né? Que quando o pensamento positivo é que se você pensar positivamente sobre alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Nós não acreditamos nisso, porque a fé não é uma fé em coisas. Quando nós falamos da fé, a fé em Deus. É o único que pode nos ajudar, é Deus. E em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Né? Eu acredito, por isso que nós não acreditamos em ídolos, em imagens, nós não trabalhamos nessa perspectiva. Mas baseado nisso, em algum momento ele vai citar duas frases, o protagonista lá vai falar sobre Albert Einstein, que é um dos grandes nomes da física, né? E ele cita uma frase dele que ele diz assim: há duas formas de você viver. Ou você não acredita em milagres, ou você acredita que tudo é milagre. Interessante essa reflexão. Einstein não era um cristão, né, renomado ou se colocou como cristão. Ele tinha frases e posturas muitas vezes mais cristãs do que outros que não tinham. É uma frase atribuída a ele, né? Tem gente que contesta, que diz que as coincidências é a forma de Deus se manter anônimo. Então no filme ele falava para essa viúva, para os filhos, que o universo está todo conectado. E ali tem um desenrolar interessante. No final do filme, quando as letrinhas começam a aparecer, como se fosse... É o computador que faz isso, mas como se fosse alguém olhando. Ele olhava ali da casa, da propriedade, que era tipo um sítio, e o olhar ia se afastando até você ver a Terra, até você ver a parte das galáxias, das estrelas, e ir no infinito. E de alguma forma, mesmo, né, com computação gráfica, mostrava todo o universo que Deus criou, todo entre aspas. Interessante nesse filme é que a proposta é perseverança, não desista. Quando a gente fala do pensamento positivo, da lei da atração, tem pessoas que são negativas, tem pessoas que falam muitas besteiras, tem pessoas que atraem coisas ruins, porque esqueceram também que no aspecto espiritual a palavra que tem poder. Então, nessa nossa breve reflexão e no texto que vocês leram aí do Salmo 34, ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, os olhos do Senhor, eles veem tanto o micro quanto o macro, o detalhe quanto o todo. Nós precisamos, então, crer na soberania de Deus, que é o Senhor do universo, e está tudo conectado. Só que se nós entrarmos no entendimento, ou acreditarmos na lei da atração, de que se a gente pensar em alguma coisa, vamos atraí-la, a gente costuma dizer, não teria pobre no mundo, todo mundo ia atrair riqueza, mas não é assim que funciona. Quando nós pensamos na fé, nós concentramos a nossa fé no Senhor. Então, quando nós queremos nós queremos que alguém seja curado, não é um pensamento de curar, vai ficar curado, vai ficar curado, vai ficar curado. Ou como esses coaches que tem por aí, ou os palestrantes motivacionais, que dizem assim, quando você levantar de manhã, vai no seu espelho e diz assim, eu sou bonito, eu sou forte, valente, meu dia será muito bom, e blá blá blá. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que nós temos um Deus, um Pai, em Cristo Jesus temos o nosso Senhor e Salvador, e que Ele está conosco. Quando o autor do Salmo fala de olhos, e sempre reporta para Deus, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que eu e você fazemos. Assim como nós olhamos para as pessoas, assim como nós ajudamos as pessoas, assim como nós somos resposta de oração para as pessoas, e somos instrumentos de Deus, o nosso Deus está sempre vendo os justos.
O texto vai dizer que os ouvidos do Senhor estão atentos, eles estão cuidadosos, eles estão sensíveis. E vocês sabem que a audição é algo sensível. Já viu quando entra água no seu ouvido? Acontece muito com o meu ouvido direito. Se eu vou tomar banho de rio, na piscina, aí entra água, aí fica um tempinho, às vezes eu preciso fazer ir lá fazer a limpeza. Ou já percebeu as pessoas que já começam a ficar surdas com o tempo? Não sei se você já está nessa fase. E infelizmente pessoas que nascem surdas e mudas. Mas o ouvido, na sua sensibilidade, significa sensibilidade à empatia de Deus conosco. O salmista está dizendo que os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos às nossas orações, às orações e o clamor dos justos. Talvez você esteja vivendo um período da sua vida que você precise clamar. E eu queria dizer, como seu pastor, como seu irmão em Cristo, seu amigo, continue clamando. A oração que Deus não ouve é aquela que não é feita. Então, nesse clamor, ele fala dos justos. Se ele fala dos justos, é porque existem os injustos. Por que a Bíblia fala sobre isso, os ímpios? Deus não vai ouvir oração de pessoas que fazem e praticam mal, pessoas que não creem nele verdadeiramente, que apenas usam o nome de Deus como se ele fosse um quebra-galho, como se ele fosse um aplicativo, como se ele fosse um GPS para levar para os caminhos que a gente quer, ou qualquer outra coisa. O salmista está falando dos justos, aqueles que pertencem ao povo de Deus, aqueles que o Senhor desde o Antigo Testamento salvou, como os apóstolos, como os profetas foram salvos, homens e mulheres de Deus, reis que fizeram a vontade de Deus. Lembre-se que a referência desses homens e mulheres na revelação de Deus. Quando nós pensamos nesses justos, e se você foi justificado por Jesus, você crê nisso, vive nisso, o Espírito Santo confirma, as nossas orações serão sempre ouvidas. E nós não precisaremos de pensamentos positivos. Nós precisamos crer. Nós precisamos entender que somente esse trabalho pertence somente a Deus. E aí a gente adora, a gente descansa, a gente busca o Senhor. Quando ele fala aqui Senhor, é Adonai, é dono de tudo. Você que me ouve, todos nós somos donos de alguma coisa. Das coisas mais simples que Deus colocou nas nossas mãos, até coisas maiores. Então você tem, eu sou dono dessa camisa aqui. Então se alguém de repente precisa dela, eu tenho autoridade, condições de pegar e dar para essa pessoa para que ela se vista. De repente é um recurso financeiro. De repente a sua casa é uma casa que você pode hospedar alguém que está precisando de acolhimento. Você pode investir algo na vida de alguém que está precisando de ajuda. Você é senhor do negócio. Você é dono do negócio. E uma vez que é dono, você tem autonomia para fazer. Então, eu sou pai, vocês conhecem os meus filhos. Meus filhos sempre quando me pediram alguma coisa, me pedem até hoje e continuarão pedindo, aleluia. E eles podem contar com o pai deles para tudo. Se eu puder dar, será dado. Imagine Deus. Jesus vai dizer isso. Se nós que somos pais humanos, pecamos, somos falhos, quando os nossos filhos pedem alguma coisa, a gente dá. Se ele pede pão, a gente não dá cobra. Se pede peixe, não dá pedra, ou vice-versa. Deus, Senhor, é aquele que está sempre atento às nossas lutas e necessidades. Aqui ele fala de livrar da angústia. Por que nós sentimos a angústia? Por causa do pecado que manchou a terra. Angústias que muitas vezes nós sentimos por causa do outro. É alguém que está doente na família, é alguém que está com dificuldade no casamento, é alguém que passa por lutas no seu trabalho. Às vezes são angústias, medos, preocupações, ansiedades que vêm, que são humanas. Irmãos, agora há pouco eu estava num grupo aqui de pastores, aí um publicou no grupo que estava andando pelo Meier para buscar um amigo no aeroporto, parou no sinal,
pararam dois camaradas numa moto, botaram uma arma e aí viram a aliança dele e levaram a aliança dele. Ele falou que nunca tinha sido assaltado. Ele não é do Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro há 35 anos, nunca tinha sido assaltado. Isso gera angústia. Nós nos preocupamos com as coisas do país, da cidade, da violência, as drogas que crescem, todas essas coisas. Estamos acompanhando aí a reconstrução das cidades lá do sul. Estou até pensando em ver com alguns pastores o que a gente pode mobilizar para ajudar também irmãos de lá, as igrejas de lá. Essa situação do terremoto em Marrocos. Nossa, 11 mil pessoas morreram na Líbia, naquela tempestade e no rompimento daquelas barragens. Isso gera angústia. Isso gera aflição. Nós não somos robôs. Nós temos que entender que nesse processo de vida, nós vamos passar por essas fases. E às vezes vêm algumas aflições mais fortes, é um diagnóstico que seja. Talvez você esteja vivendo isso. Aí é a luta contra uma enfermidade, é um filho que está com problema, é o pai, é a mãe, o irmão, todos nós. Às vezes nas nossas comunidades de fé, na nossa igreja, nós caminhamos juntos com os nossos irmãos e amigos, mas ele diz que o Senhor nos livra de todas as aflições. Livrar, irmãos, das aflições não significa impedir que nós vamos vivê-la, até porque a gente só sabe quando é aflição porque ela nos atinge. E somos chamados por Jesus a viver as aflições dos outros, no sentido de que chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. E ele vai dizer o seguinte: tem de bom ânimo diante das aflições, diante das tribulações. Por que o bom ânimo? Porque a gente se desanima. Eu e você já passamos por fases de desânimo. E se você no dia de hoje, nessa quarta-feira ou qualquer outro dia que você esteja vivendo, receba essa palavra de encorajamento. Pare o vídeo agora, ou quando terminar, vai orar ao Senhor, prostre os seus joelhos, chora diante de Deus, interceda por alguém que esteja vivendo lutas, mas sabendo que tem coisas que estão na competência de Deus. Não queira fazer aquilo que só Deus faz. E aí Jesus vai dizer lá no final do Sermão do Monte, sobre aqueles que ouvem a palavra dele, 5, 6 e 7, ele será como um homem prudente, né? Aquele que ouve e pratica é o homem prudente, que construiu a sua casa. Sua casa é o que? É a vida, é a nossa família, é a nossa carreira sobre a rocha, sobre ele. Aí ele vai dizer o seguinte: vão vir as chuvas, os rios vão subir, vai vir a tempestade, o vento, e virão com ímpeto contra ela. Ímpeto significa força, significa fúria, não é verdade? Mas o texto vai dizer que ela sempre vai permanecer de pé. A rocha é o próprio Deus, e a gente sabe que o texto rocha não está falando de uma pedrinha, está falando de rocha, está falando de montanhas. E não é um rio que movimenta. O rio não derruba uma rocha, vento não derruba uma rocha, nem uma chuva. Quando nós percebemos o chamado de Jesus para confiar nele e viver nele, é saber que o trabalho é dele. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais vamos viver sem aflições. Algumas delas vivemos porque somos perseguidos por causa da palavra. Mas no dia de hoje, a exemplo dos cânticos que entoamos aqui, a exemplo do filme que eu dei para você, sugeri para vocês verem, uma coisa a gente precisa entender nesse processo, que sempre vamos precisar de alguém. Sempre. Não ande sozinho. Invista em pessoas. Quando o salmista fala de Deus, todos os salmos falam do relacionamento com as pessoas. Tem pessoas que são as mãos do Senhor para nós. Tem pessoas que são o nosso ombro para chorar. Tem pessoas que são os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. E vamos seguindo em frente. Na semana passada, Deus nos deu uma grande alegria, e muitos dos irmãos sabem disso. Deus me deu a minha Rosana a grande alegria de casar a Milena e o Felipe. E ali pude pregar e falar do que é ser família e da importância do casamento, quando os dois se unem, são uma só carne e andam juntos. E sempre lembrando, irmãos, que a nossa felicidade está na mão do outro.
continue crendo no Senhor, continue abençoando as pessoas, se permita ser abençoado pelas pessoas. Não ache que você está acima do bem e do mal, ou que você tem menos problemas do que os outros, ou que você não precise de algo. No dia de hoje, viva com alegria, a vida é sagrada. Diante dos tombos, dos tropeços, de uma noite mal dormida, de uma notícia que não seja muito boa, coloque diante do Senhor, porque Ele está te olhando, Ele está te contemplando, não para te apontar dedo, não para te condenar, mas sempre para te acolher. Os ouvidos dele estão sempre, e Ele sempre está trabalhando. Nosso Deus é um Deus servidor. E que nós possamos imitar o Senhor Jesus, possamos imitar o próprio Deus e trabalharmos uns com os outros e uns para os outros nessa jornada da vida. Amém, queridos? Lembrando que a gente está em campanha de missões nacionais. Cristo é a solução. Solução para a sua vida, para a minha, e que você possa pregar esse evangelho e participar da campanha, ofertando, vendo os vídeos, orando em todo momento. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos na EBD e no culto da manhã. Lembrando que nós estamos nesse processo, nesse projeto de casa em casa. E o nosso encontro vai ser na casa da Alessandra, do Cláudio e do Cauã, ali pertinho da igreja, só atravessar a passarela para o outro lado. É um almoço que ela está oferecendo, ela vai fazer aniversário e toda a igreja está convidada. Se organize para isso. Dá para ir a pé, ou vamos fazer as caronas, ou a Kombi vai fazer algumas viagens para levar. Se você nunca participou de um encontro desse, venha, tome um cafezinho leve, ó que beleza, estaremos juntos ali, celebrando a vida em comunhão, comendo, bebendo, rindo, conversando, você conhecendo um pouco mais um irmão, novas famílias que estão chegando em nossa igreja, e assim juntos a gente vai celebrando os 90 anos de nossa igreja. Tá bom? Então até o final do ano, vamos investir, abra a porta da sua casa, vá na casa dos outros, pode ser durante a semana, depois teremos um encontro na casa da Luciana e do Zena, será no dia de sábado, vamos ver o dia e o horário perfeitos, e coloque seu nome na lista para que juntos a gente possa celebrar e viver em comunhão. Ok, queridos? Um grande abraço, fiquem na paz e até lá! Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução.
colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz